Hey. Eu estava falando com o Rogério que a última vez que nós fizemos algo na nação brasileira foi numa quarta-feira aqui na IBC, e eles ministraram louvor aqui, e eu dei a palavra. Era quando o Senhor estava me vomitando para passar algum tempo fora dessa nação. E hoje nós estamos aqui numa quarta-feira, 2 anos depois, e eles ministrando louvor. Hey, hey, hey. Vocês não têm ideia como eu amo a igreja do Senhor Jesus. Vocês não têm ideia que eu não amo vocês, eu e minha esposa. Nesses dias eu vou pôr Chica, hey! Tu és aquele que conhece o meu coração. E quantas vezes eu pensei que o Senhor me deixou. Mas a madrugada se aproximava e o Senhor também. Como foi bom ficar contigo tão sozinho ali, só eu e você. Sentir o teu toque, sentir tua presença. Não tenho palavras, não tenho palavras. Quando senti o teu toque, quando senti tua presença, eu não tenho palavras. O Senhor se aproximou de mim no meu vale. Colocou a sua mão sobre mim e gemeu comigo. Hey, 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 sha, hey, sha, hey, sha, hey, sha, hey, ha, hey, sha. Takoshna yatia sako re mama 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 mama. Eshetala mana 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 mana. Assentado está no trono, o Senhor não se moveu. Assentado estás no trono, o Senhor não se moveu. Continua sendo poderoso, continua sendo majestoso, continua sendo glorioso,
continua sendo o meu Pai, o meu Pai. E eu que até pensei que era o fim, mas quando eu entrei em tua sala, o Senhor estava rindo pra mim. Come on, Jesus. Vem, Jesus, nesse lugar, nessa noite. Would you please come, Jesus? Será que o Senhor pode vir, por favor? Será que o Senhor pode vir essa noite? E just touch whoever you want to touch tonight, God. Toca quem o Senhor quiser tocar essa noite. Release your anointing, God. Libera a sua unção. Let us burn, God. Nós queremos queimar agora, 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 Jesus. Continua sendo poderoso, glorioso, majestoso. Continua sendo poderoso, majestoso, glorioso. Continua sendo o meu Pai, continua sendo poderoso, continua sendo majestoso, continua sendo glorioso, continua sendo meu papai, continua sendo poderoso, continua sendo majestoso, continua sendo glorioso, continua sendo o meu Pai, o meu Pai. Hey, 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 hey. Vira para alguém que está do outro lado e fala: olha. Cutuca alguém que está do outro lado e fala: olha, o trono dele continua no mesmo lugar. O trono dele continua no mesmo lugar. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Continua sendo poderoso. Ele entrou no vale comigo, silenciosamente comigo. Às vezes eu sentia medo, mas sabia que Ele estava lá. Ele entrou no vale comigo, silenciosamente comigo. Quantas vezes eu senti tanto medo, mas bem sabia que Ele estava lá. Ele continua sendo meu papai. Ele continua sendo meu papai. Ele continua sendo meu papai. Ele continua sendo seu papai. Ele continua sendo meu papai. Ele continua te amando. Ele continua te amando. Ele continua te amando.
Come on, Jesus. Jesus. Vem, Jesus. Eu queria que você, se pudesse assentar-se, eu queria conversar com você por alguns minutos. Se o Espírito Santo nos ajudar. Hoje à tarde chegou esse livro, que há 2 anos atrás, eu estava na escola do Zoe, e eles profetizaram que era para mim escrever, que era algo, e o Senhor falou comigo: Judson, é uma série de coisas que eu quero que você escreva. Essa é uma parte daquilo que o Senhor tem nos falado para escrever. Chama-se Afiados, Afinados e Alinhados. É a primeira parte. Dentro de alguns meses, o Senhor nos falou para falar sobre inteligência estratégica, que continua. E hoje também este livro do meu irmão, que meu pai, muito forte. 30 minutos, o que fez o céu parar. Nós não temos muitos, chegou hoje. Nem achei que ia chegar, mas chegou. Falei, uai, deve ser porque Deus quer que a gente leve hoje à noite para os irmãos. Eu queria semear esses aqui primeiro para alguém. Eu tenho que semear para a Roberta, porque ela profetizou isso, velho. Você lembra? Eu não esqueço daquela palavra de encorajamento. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Quantos querem? Vou jogar a cabeça de ninguém aí, hein? Aleluia. Cuidado com a cabeça. Ai, 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 ai. Esse aqui? Aonde? Oh, sorry, baby. I give you another one. Quero dizer para vocês que eu sou tão grato à igreja brasileira e à igreja do Senhor Jesus. Tão grato. Se alguém vier falar para mim da igreja, para ser honesto com vocês, o Senhor me levou para um lugar onde eu vi a igreja. I feel bad, eu sinto mal para aqueles que não estão vendo a igreja. Eu vi ela. Deixa eu ser sincero para vocês. Jesus me mostrou a noiva. O Senhor falou comigo: Judson, abaixa a plataforma para que os pequeninos comam. Eu quero que as plataformas se tornem uma mesa para que os pequeninos comam, porque eu estou para servir um manjar nesses próximos anos. Abaixe as plataformas das suas igrejas, porque é hora dos pequeninos comerem. Sai da frente, porque eu quero que os pequeninos venham. Come on, come on. Sai da frente, porque eu quero que os pequeninos venham. Come on. Ei. Eu e minha esposa, eu e a April, nós fomos batizados com uma gratidão pela noiva do Cordeiro. Talvez você venha falar comigo juntos à noite: a noiva está cheia de defeitos. Eu vou te ser sincero, eu vim do lugar da onde Jesus está olhando. Ele está olhando ela entrar na sala do trono, vestida de noiva. Hey! Come on, Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir, nessas semanas que eu estou aqui, compartilhar um pouquinho das coisas que estão no nosso coração. Porque eu nem sei por onde começar. Eu só sei que Deus está fazendo algo com a igreja que é fenomenal. A gente estava essa semana lá em Campinas e os irmãos me honraram. Eu fico pensando,
Quem sou eu, velho? Quem sou eu para que a igreja do Senhor ore por mim às madrugadas? Eu estava um dia na minha varanda com muita dor nas costas. De repente, Bertelli me liga e ele fala: eu vi milhares de pessoas diante do trono. E aí Deus abriu meus olhos e eu vi milhares de irmãos diante do Senhor falando: Senhor, e o Judson? Vocês não têm ideia, eu tenho 30 anos que eu estou no ministério. Eu quero dizer uma coisa: o maior privilégio que um homem pode ter é de servir a noiva do Cordeiro. One of the great. A Bíblia diz assim que os discípulos de João chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, por que nós e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Olha que eu sou crente há muito tempo e eu entendi esse texto de uma forma, até que o Senhor falou comigo: Justo, então deixa eu te mostrar o que aconteceu ali. Ele falou comigo: olha bem, Jesus disse: não se coloca remendo novo em pano velho, não se coloca vinho novo em odre velho, mas coloca vinho novo em odre novo. Aí Jesus disse assim: os amigos do noivo não jejuam agora. Eu nem vou entrar nesse texto, senão a gente fica uma hora aqui sem falar o que eu quero falar com vocês. E o Senhor falou, e aí o Senhor falou comigo: Judson, deixa eu te mostrar com quem que eu estava falando aqui. Por anos eu achei que Jesus falava dos seus discípulos, e é verdade, porque a pergunta era sobre os discípulos de Jesus, mas na verdade Jesus estava falando uma coisa. A única vez nas Escrituras que Jesus usa o termo amigos do noivo foi naquela parte. Sabe por quê? Jesus estava virando para os discípulos de João e falando: vocês não sabem quem vocês são, não é verdade? Porque o seu pai, João Batista, o seu discipulador, a identidade dele, ele não se chamava profeta, ele não se chamava Elias, ele dizia: eu sou amigo do noivo. Então deixa eu te falar quem vocês são. Vocês são amigos do noivo. E sabe por que você está frustrado? Porque você está no novo, tentando viver o velho. Você continua medindo o seu evangelho com o fariseu, quando você devia estar dançando comigo e se embriagando na graça e na minha misericórdia. Come on, Jesus. E o Senhor falou comigo: Judson, muitos dos profetas não sabem quem eles são, por isso eles estão frustrados. E nesses próximos, hey boy, come on, Jesus. Como Jesus é bom. Como Jesus é bom. Um dia eu estava com muita dor, chorando, e Jesus chegou para mim e falou: está doendo, né, filho? Eu falei: está doendo, Senhor. Está difícil, né? Está difícil. Você viajou muito, né, filho? Viajei. Você saiu cansado, doente, dormiu mal? Senhor. Ele falou comigo: deixa eu te falar, filho, muito do que você fez foi você que fez. Filho, eu quero que você me obedece. Eu fiz uma aliança com Jesus naquele dia. Eu falei: Senhor Jesus, eu só vou me mover quando o Senhor se mover. E eu só quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 1. Então eu tenho que obedecer ao Senhor. Jesus.
Eu falei alguns dias atrás, quando a gente estava lá em Campinas, que um texto que me marcou muito nessas últimas semanas foi quando Tomé chegou para Jesus. Chegou para os discípulos que estavam excited, eles estavam tão empolgados. Jesus ressuscitou, nós vimos ele pegando fogo, os discípulos de Emaús voltaram. Tomé olhou e disse assim: eu não acredito. Se é Jesus mesmo, eu não acredito. Eu só acredito se eu enfiar meu dedo nas feridas dele, e se eu estender minhas mãos e colocar no buraco onde ele foi traspassado. Eu não acredito, a não ser que eu veja o corpo dele ferido, as cicatrizes na minha frente. Daí a pouco Jesus aparece na frente de Tomé, e Tomé, Jesus disse: Jesus aparece na frente de Tomé e fala: enfia a mão aqui, onde eu fui ferido. Estenda as mãos aqui, onde eu fui traspassado. A Bíblia diz que Tomé caiu no chão e disse: meu Senhor e Rei. O Senhor falou comigo: Judson, essa geração é uma geração parecida com Tomé. Eu amo eles e eles me amam, mas eles não creem em muitas coisas, estão se tornando céticos. Eles não acreditam mais nos pregadores, eles não acreditam mais no mover, eles não acreditam mais na manifestação da minha graça e do meu mover. É tantos escândalos, tanta coisa que eles não creem mais, eles estão se tornando céticos com o Evangelho. Mas eu amo eles, essa geração cética, eu amo essa geração cética. E a única solução para essa geração é a mesma solução para Tomé. Falei: Senhor, então vem logo, anda no nosso meio, aparece no nosso meio. O Senhor falou: sim, Judson, é isso que eu vou fazer. Por isso, Judson, eu quero que nos próximos anos você invista a sua vida em restaurar o meu corpo. Porque quando eles verem o meu corpo, mesmo que o meu corpo tenha cicatrizes e feridas, eles vão cair no chão e dizer: é verdade, o Evangelho é genuíno. Sabe o que o Senhor me falou? Ele falou: eu não vou descer mais e caminhar no meio de vocês. Eu tenho você, Judson, e eu tenho as feridas que você tem experimentado. A minha igreja vai ser um corpo restaurado, e ela vai começar a aparecer no meio de uma geração cética. E essa geração cética vai cair no chão e falar: uau, 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 the blood, a noiva do Cordeiro está sendo restaurada. Queridos pregadores e pastores, chegou a hora de você focar na igreja, chegou a hora de você amar a igreja, chegou a hora de você investir no corpo de Cristo, chegou a hora de você que acha que quer ser passarinho voador, voltar para a igreja e servir a igreja e o Evangelho simples. E sabe de uma coisa? Essa ferida que você acha que foi para te matar, na verdade vai encorajar aqueles que olharem para você, porque você vai falar: olha aqui, eu fui ferido na casa dos meus amigos, mas eu continuo queimando. I'm still kicking, I'm still burning. Come on. Vocês estão entendendo isso? Olha a minha ferida, é a sua ferida mesmo que vai ser um instrumento de Deus. Se você se aproximar do corpo, você fala: olha a cicatriz que eu tive na casa dos meus amigos. E essas cicatrizes nos dão autoridade para dizer: eu fui ferido, eu fui decepcionado, mas eu continuo vivo. Eu continuo vivo, eu continuo vivo. Desigrejados, deixa eu te dar uma mensagem. Você não é eficaz se você não está conectado com ninguém, velho. Se a sua ferida está te fazendo fugir, volta para o corpo, porque ela vai te dar autoridade para mudar uma nação e uma geração. Come on. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso, pastor Cirilo?
Então, vocês me dão uns 15 minutos para compartilhar essa introdução do que está no meu coração com vocês? Sim? Yes? Ok, nós vamos pôr a mão na cabeça de vocês esse fim de semana. Porque nós vamos transmitir aquilo que a gente tem. No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus abriram e eu tive visões de Deus. Quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônico. Foi no 5º dia do 4º mês, no 5º ano de exílio. Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote de Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte, uma nuvem enorme com relâmpagos, raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana, mas cada um desses seres também tinham 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das suas asas, das asas nos 4 lados, e os rostos e as asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras. Por causa do tempo, eu não vou ler todo o texto. Um outro dia a gente vai ter, eu acho. Versículo 22 diz assim: acima das cabeças desses seres viventes havia uma abóbada semelhante ao firmamento, reluzente como cristal de gelo, impressionante. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia as suas asas ao vizinho mais próximo, e com as suas asas cobria o corpo, com 2 asas cobria o corpo. Então eis que ouvi o barulho provocado por suas asas quando voou. Eu não posso ficar empolgado. Então eis que ouvi o barulho provocado por suas asas quando voavam, fazia lembrar o rugido do mar, parecia a voz do Todo-Poderoso, era um ruído estrondoso como de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechavam as suas asas. Então ouviu-se uma voz que ecoava por sobre a abóbada que estava acima de suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. Senhor Jesus, me ajuda a compartilhar isso com muito temor com a sua igreja essa noite, pois é tão simples, mas é tão importante para essa hora. Eu venho a vocês como um pai que ama filhos, e como um pai que enxerga e queima de amor por vocês e pela igreja do Senhor. Ezequiel estava no cativeiro há 5 anos. Ezequiel era um sacerdote, fala sacerdote, mas Deus estava transicionando ele para ser profeta. Vira para o seu irmão e fala: na época de exílio é uma época de transição. Na época do cativeiro, onde os líderes e os reis muitas vezes têm os seus olhos arrancados e estão perdidos, Deus começa a pegar sacerdotes e fazer deles profetas. Deus começa a transicionar a sua igreja para um outro nível. Deus começa a transicionar alguns homens e mulheres. Vira para o seu irmão e fala: nós estamos num momento de transição. Profetas vão virar mestres, sacerdotes vão virar profetas. Cantor gospel vai virar servo. Ei, tá chegando a hora. Ei. Come on. Hey. Ha. Eu não vou falar sobre transição, senão eu vou ficar aqui 1 hora. Vamos lá. Jesus, 2 vezes Jesus transicionou os seus discípulos. A primeira ele convidou: vem comigo e entra no barco.
Eles entraram no meio do caminho, tudo balançou e Jesus estava dormindo. Toda transição te leva para um nível de revelação mais profunda de quem Deus é. Toda transição te leva, quando você chega do outro lado, você tem um nível de autoridade maior do que você tinha antes. Quando eles chegaram do outro lado, eles resolveram o problema daquele gadareno que estava lá há muito tempo. No meio do processo eles descobriram, uau, até os ventos e as tempestades te obedecem, Jesus. O nível de Deus que eu não conhecia, o nível do Senhor. A segunda transição, Jesus não convidou, Jesus empurrou. No meu caso, Jesus empurrou. Quando eu vi, eu já estava lá, Cirilo. Eu lembro que eu liguei para Cirilo e falei, ora para mim, pastor Cirilo. Ele falou, vou orar não. Eu não preciso orar para você. Você sabe o que você tem que fazer. Vai e faz o que você tem que fazer. Mas. Não. No meio do caminho, eles descobriram que Jesus anda por cima das águas no meio da tempestade. E quando eles chegaram do lado de lá, Jesus curou todo mundo que estava lá. Um nível de revelação mais alta e um nível de autoridade mais alta. Para de ter medo das transições que Deus tem trazido para a sua vida. Alguns de vocês estão resistindo a transicionar em Deus. Da plataforma para a cara no chão, do microfone para um paninho e um balde. Deixa Deus te transicionar, meu irmão, porque o nível de autoridade vai ser maior. Vocês estão me entendendo? Algumas pessoas nesses próximos dias vão dizer, para que eu orei para Judson? Então, Ezequiel estava para ser transicionado de sacerdote para profeta. A primeira coisa que ele viu foi uma terrível tempestade. Vira para o seu irmão e fala, quando Deus está querendo te aprovar, quando Deus está querendo te entregar uma palavra, o mover de Deus parece que é terrível e parece que assusta. Assim, terrível e tenebrosa. E você fala, isso não pode ser Deus, é o diabo, eu vou fugir. Deus fala, não foge não, que eu estou te transicionando de sacerdote. Agora nessa situação que Israel está, você está longe do templo, Ezequiel, você está longe do sistema sacerdotal, você está no meio de um lugar onde eu preciso de uma voz. Então eu vou te transicionar para aquilo que eu preciso nessa hora. Deus está te transicionando para aquilo que Ele precisa nessa nação. Deus está transicionando a igreja brasileira para aquilo que ela precisa ser nessa hora. Alguns de vocês estão resistindo à transição porque você não tem ideia do nível de autoridade que Deus tem para você. Agarra o balde, agarra aquilo que Deus te dá, agarra a tua linha, agarra o que você precisa servir, sabe por quê? Deus está transicionando você para um nível de revelação e para um nível de autoridade mais tremendo. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Eu fechei porque se a gente começa a falar sobre os seres viventes, eu fico muito empolgado, mas vamos lá. Ele viu os seres viventes. João 5,19 disse assim: eu não faço nada
que eu não veja o Pai fazer primeiro. O Senhor falou comigo, Judson, um dos problemas de vocês é que vocês não estão observando os céus. Nós precisamos de uma geração que tenha coragem de parar e contemplar Jesus. Uma geração que tenha coragem de ser contemplativa, que observe os céus, que observe o trono de Deus. Quando Ele se move, eu movo. Quando Ele para, eu paro. Os seres viventes são condutores da glória. Eu já falei isso muito no Brasil há anos atrás. A mesma visão de Ezequiel é a mesma visão de João em Apocalipse, só de ângulos diferentes. Ezequiel falou, eles tinham rodas, eles tinham 6 asas que voavam. E quando eles voavam, eles faziam um som maravilhoso. Eu preciso de dois querubins aqui, ou 2 serafins, 2 seres viventes aqui para me ajudar aqui. Vem cá, vou ser bem rápido. Vem cá, 2. Você tem cara de querubim, vem cá, irmão. Aqueles seres viventes, vocês têm que comentar para me ajudar. Eles tinham asas e eles voavam. Nós não vamos olhar os detalhes. Mas o que eu quero dizer para vocês como igreja, que o Senhor me mostrou, é o seguinte. Diz assim que quando eles voavam era como um som de muitas águas. Era como a voz do Todo-Poderoso. Mas eles estendiam as suas asas. Eles tocavam a asa um do outro. O Senhor falou, o problema de vocês é que vocês estão voando solitários. Os verdadeiros adoradores, eu não sei se você já prestou atenção na Arca da Aliança. Eles estão olhando os anjos estão olhando para a arca, que é o lugar da glória, mas as asas deles estão tocando um ao outro. Vira para o seu irmão e fala, a igreja nos próximos anos vai aprender a trabalhar como um corpo. Ela vai aprender a tocar um no outro. Significa que eu estou aqui voando e os meus olhos estão no céu e nos santos dos santos, mas eu não esqueço que o meu irmão está muito do meu lado. Eu estou em profunda adoração ao Senhor, mas eu não esqueço que nós como corpo conduzimos a glória. A minha asa toca a asa do meu irmão aqui do lado. O Senhor falou comigo, Judson, vocês estão falhando porque vocês olham para os céus, mas vocês não tocam um ao outro. Vocês tocam o céu, mas vocês não tocam um ao outro. Por isso vocês perdem o equilíbrio, porque quando eles tocam na asa um do outro, é a maneira como eles têm equilíbrio no voo. Por isso muitos profetas se tornaram desequilibrados, muitos de nós adoradores desequilibrados. A igreja é linda. Nós vamos tocar uns aos outros mais do que nós tocávamos antes. A gente fala, não, meu negócio é com Jesus, é intimidade. É verdade, eu sou condutor da glória, é verdade. Mas se você não entender que você tem que tocar na asa do seu irmão, você se torna desequilibrado. Se você não entender o corpo, você se torna desequilibrado. Você está entendendo? Quantos estão me entendendo? Onde eu estou morando, tem uma varanda. Eu amo varanda. Hey, e tem um rio.
E eu estou ficando igual o Bertelli esses dias. Não sei se vocês conhecem o Bertelli. Eu vejo periquito voando, ele fala para mim. Vejo um papai olhando. Eu estou vendo tudo. Acho que eu estou meio doido. Hey! E eu comecei a ver os pássaros voando. Nos Estados Unidos, os pássaros voam. Jesus amado. O que é isso, Senhor? Todo ano, eles saem do Canadá e eles voam para a Flórida por causa do inverno. E eles voam em uma formação de V, apóstolo. E eu achei interessante os patos voando na minha frente, lá da minha varanda. E eles chegando do norte, fugindo do frio, dos snowbirds. E eu comecei a pensar sobre aqueles pássaros. O Senhor começou a falar comigo, estuda sobre eles, Judson. Eu pensei, por que eles voam em formação de V? Aí eu comecei a estudar e descobri que a maneira que eles voam em formação de V, sabe por quê? É porque quando eles estão naquela formação, eles conseguem voar 70% mais rápido. E eles chegam 70% mais distância do que eles normalmente fariam. O Senhor falou comigo, Judson, a igreja está devagar porque ele não aprendeu com os pássaros. Olha os passarinhos. A formação deles faz com que eles voam. E aí aquele que está na frente, o que está atrás tem que fazer 40% menos esforço do que o que está na frente. E o que está atrás faz menos 40% e menos 40%. E eles vão cortando o vento. Quando aquele que está na frente, ele fala, passa para frente, é a sua vez. Deixa eu ficar aqui atrás porque eu estou cansado. E eu descanso. Chama-se inteligência estratégica. A igreja precisa aprender a ter inteligência estratégica. Pastores, nós precisamos aprender inteligência estratégica. A formação V dá para eles o privilégio deles terem accountability, prestação de contas. O pássaro que está aqui está vendo o pássaro que está lá, o que está lá está vendo aqui. Se eu adoecer, eu estava pesquisando sobre isso, maybe I'm wrong, but that was, isso é que eu estava pesquisando. Se um deles adoece, pastor Cirilo, 2 outros saem com ele da formação, em formação de V, e ficam com ele até ele melhorar. E os outros pássaros continuam voando, depois eles vão e alcançam ele. Vira para o seu irmão e fala, Jesus precisa nos ensinar a voar nesses últimos dias. Meu Jesus. Esse que está aqui, fica de olho naquele que está lá. E fica de olho no que está na frente. Se o da frente está cansado, fala, cara, você está um pouco cansado, vem para trás, deixa eu ir para você para te ajudar. E o que está atrás, sabe por que eles vão? E eles vão fazendo barulho, Rogério, assim, parece crente orando em língua. Eu descobri porque crente ora em língua e faz barulho tanto, sabe por quê? Porque é a maneira deles dizerem, eu estou aqui, 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 eu estou aqui com você, eu estou aqui com você, I have your back, eu estou te guardando, eu estou aqui com você, eu estou do seu lado, hey! O Espírito Santo me disse, a única maneira que vocês vão sobreviver para aquilo que está por vir, é se vocês aprenderem a voar estrategicamente, se vocês aprenderem a observar os céus, e observar como os céus se movimentam. O tempo de solitários acabou, é hora do corpo se manifestar. É hora da igreja se manifestar. Vocês estão me entendendo? Uhum. Isn't that amazing, Doug? We're gonna fight together. A gente vai funcionar juntos.
Eu e você e eu. E o texto diz assim, que quando eles voavam, quando as rodas se movimentavam, todas as 4 rodas iam na mesma direção. Aqueles que conduzem a glória de Deus precisam se movimentar na mesma direção que o Espírito se movimenta. Mas uma coisa que me sacudiu muito e que doeu muito quando Jesus falou isso comigo, ele falou, o texto diz assim, quando eles se movimentavam, o som deles voando, era como a voz do Todo-Poderoso, era como o som de muitas águas. O Senhor falou comigo, Judson, toma cuidado, porque muitas vezes o som no seu ministério parece a minha voz. O som de um ministro ungido movimentando parece que é o som do é a voz do Todo-Poderoso. Mas sabe quando a autoridade do ministro é vista? Quando eles abaixavam as asas. A palavra de Deus diz que então eu ouvi uma voz, e era a voz de Deus. O Senhor falou, de tempo em tempo a minha igreja precisa aprender a ficar calada e abaixar as asas, para que eu fale, para que eu fale, para que eu fale. O Senhor me lembrou Ele falou, Judson, você se lembra as reuniões mais poderosas que você já esteve? Sim. Senhor, eu me lembro. Quem era o ministro? Senhor, eu não me lembro. Ela estava Cirilo, daí a pouco estava Denduque, daí a pouco estava Doug, daí a pouco estava David Killen, daí a pouco estava eu, daí a pouco alguém me encontrava no meio da multidão, falava, vem cá, Júlio, compartilha algo. Quantas vezes eu estava num lugar e Deus me dava uma palavra, eu falei assim, eu vou esconder aqui, só se me encontrarem aqui eu vou lá. Daí a pouco eles voavam na minha direção e me encontrava, sabe o que é isso? Uma asa tocava a outra. Agora é a sua hora, vai lá. 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 E sabe o que isso fez? Isso destravou a glória de Deus nessa nação. Se nós queremos destravar a glória de Deus, nós precisamos aprender a tocar a asa um do outro. Você entende isso? Você entende isso? Foi você que me ligou e falou que era para eu pregar essas coisas. Deus vai gerar uma unção de unidade na igreja como nós nunca vimos. Não uma unidade fabricada, mas uma unidade gerada pelo santo temor de Deus. Vocês estão me entendendo? Fica em pé aí um pouquinho. Eu sei que vocês estão cansados. Hoje vocês vão precisar sentar. Pensa na cena daqueles querubins ou daqueles serafins, aqueles que estão em cima da arca da aliança, olhando para o mercy seat. Eu estou olhando, meus olhos estão fixos na glória, mas minhas asas estão conectadas com o outro que está ali. Meus olhos estão fixos na glória, mas eu não passo por cima do meu irmão que está do meu lado. Meus olhos estão fixos na glória, mas eu carrego o fardo dos meus irmãos. Alguém começa a liberar algo, pastor Cirilo vai vir para cá. Duas daquelas asas, eles cobriam o seu corpo. Eles tocavam. Estenda suas mãos e toca alguém que está do seu lado. E
Vira para o seu irmão e fala: nós não vamos mais voar solitários, mas nós vamos voar como um corpo. Nós não vamos mais voar solitários, mas nós vamos voar como um corpo. Deus está construindo algo novo. Se abra para o novo de Deus. Se abra para o novo de Deus. Não importa em que lugar do país você está servindo. Não importa em qual companhia você está servindo. Não importa em qual platoon, em qual pelotão você está servindo. Nós somos um só exército. Temos um só general. Ei, é tempo de unidade, não de conformidade, de unidade. Ei, Macheire Andalamas. Nós somos um nele. Na presença, é o fogo que nos une. É o fogo que nos linka. É o fogo, é o fogo. É o fogo que... Ei, a marca dessa tribo é a marca do fogo. Ei, Ramachei Malamanas. Ele andaramachula maherma. Ele andaramanassura maherma. Era ramanadeira maherachei. Era mareira massura maherma. Era ramachanda la manae. Vem, Senhor, libera um peso da glória. Libera o peso da glória. Libera o peso da glória. Libera o peso da glória. Peso da glória. Libera o 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 peso da glória. Levante as suas mãos. Vai batendo as suas asas. Eu sei que você está perto um do outro, mas você está voando em formação. Dá para fazer. Dá para fazer. Mesmo se você tocar alguém, você não vai se ofender. Bata as suas asas. Chega de não me toque. Nós queremos ser tocados. Chega, ele não pode tocar em mim. Pode sim, pode sim. Ei. Release a glória. Release a glória. Libera, cheio, marava, sol.
Deus, e voe. Receba o liberar de Deus. Ei, la vassoura, baixada. Era o peso da glória. Era a tua glória. La vassoura, o peso da glória. Receba fogo, receba fogo, 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 fogo. Receba fogo, fogo. Fogo, chamará, mais fogo, amassou. Libera o peso da glória. 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 Ora, achei manada vassoura, ora, achei manada vassoura, era achei. Libera o peso da glória. Ei! Oh, libera o peso da glória. Ramachanda Lamanassou. Libera o peso da glória. Eia! 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 Cheio! Release your glory. Xaramanassou. Libera o peso da glória. Libera o peso da glória. Oh. Ei! Errabachadala. Receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba o fogo, receba o fogo, fogo, fogo. Fogo! Abaixei! Ei! Fogo! Receba o peso da glória. Receba o peso da glória. Oh! Receba o peso da glória. Receba o peso da glória.
Receba o peso da glória. Oh, meu Deus. Ei, receba o peso da glória. Receba o peso da glória. Ei, receba. Oh, receba o peso da glória. 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 Ei! Receba o peso da glória. Eu cheguei de viagem ontem, por volta de meio-dia, uma viagem internacional super longa. Estava muito cansado. Rodamos a tarde inteira e fui dormir 2 horas da manhã. E o meu plano era dormir hoje até umas 10 da manhã. Mas 6 horas da manhã eu estava acordado, sentindo no meu peito o peso da glória. Deus não falava nenhuma palavra, e nem eu falava com Ele, nem um aleluia. Só fiquei ali sentindo o peso da glória. Parecia que alguém colocou uma bigorna aqui no meu peito. Eu ficava ali sentindo gostoso, aquele azedinho gostoso da presença de Deus. E fiquei ali até 7:30 da manhã. 7:30 eu peguei o telefone e liguei para o pastor Osiel, que foi dormir também muito tarde. E ele, primeira coisa que ele falou: meu irmão, eu acordei 4:30 da manhã. Eu falei: não me diga o que você sentiu, por favor. Peso da glória. Eu sabia que é a respeito dessa conferência. Deus quer liberar algo sobre nós. Nós temos aqui pastores, muitos amigos pastores, pastoras, membros de outras congregações. Israel vivia dividido em muitas tribos, mas tinha uma coisa que unia todos eles: a presença de Deus. Nós não estamos aqui como uma tribo, estamos aqui como uma nação. Há várias tribos representadas aqui, mas todos unidos pela glória de Deus. Sabe por que você está nessa conferência? É porque você é maluco como nós. E é isso que nos une, é o fogo. É isso que nos une, é a glória, é o peso da glória. Nós vamos ouvir mensagens maravilhosas, vamos ouvir canções memoráveis. Mas nós viemos aqui por outra coisa dessa vez. Nós queremos mais uma vez sentir o peso da glória de Deus. Ei, come on. Diga: Deus, eu quero outra vez o peso da sua glória. Sabe que essa conferência esgotou os ingressos, mas o que você não sabe é que tem mais 400 pessoas que gostariam de estar aqui. Porque há uma nova sede, há uma nova fome sobre o Brasil. Mas talvez você não sabe do que você tem sede e do que você tem fome. E eu estou te dizendo: a sua sede não é de água,
A sua fome não é de pão natural. Ouvir uma mensagem, você pode ouvir no YouTube. Você não veio aqui só para ouvir uma mensagem. Talvez você não sabe por que veio, mas eu estou dizendo por que você veio. Você veio aqui porque tem algo gritando dentro de você, por mais de Deus. Ei. E eu vou te dizer, você não sairá daqui decepcionado. Não sairá daqui decepcionado. E se sair, Deus vai te pegar no caminho. Um grande e precioso amigo meu, pastor Eibe Uber, ele viajou de ônibus de Santarém do Pará até aqui no Sesc por Fogo e Glória. E ele estava ali conversando com todo mundo. Um dia ele foi num culto de manhã e eu estava ministrando. Ele não tinha expectativa, não me conhecia. A expectativa dele em mim era zero, porque todo mundo, a expectativa era que o Danduque orasse por eles. Eu estava ali ministrando e ele veio pelo corredor, mas alguma coisa pegou ele lá no corredor e lançou ele uns 3 metros para trás. Pum, tom. E ele foi para casa sem uma experiência com o Espírito Santo que ele veio buscar. Mas quando estava dentro do ônibus voltando, alguém pegou um CDzinho do pastor Cirilo e colocou: sua presença é real. Naquele momento ele falou: Cirilo, veio o Espírito Santo, veio e mexeu. Eu me senti que eu era só uma capa. O Espírito Santo veio e mexeu ali, transformou. Ele conta esse testemunho para todo lugar, porque ali Deus transicionou ele. Não que ele não fosse usado por Deus, porque o problema, pastor Júlio, é o orgulho. Deus já está usando a Tamires, já está usando o Cirilo, já está usando o Valdir, já está usando o João, o José. Eu sou pastor, eu sou isso. Não, esquece, Deus está querendo te levar disso aí para algo melhor. Deus está te levando mais alto, Ele está te transicionando para algo mais alto. E você veio aqui para isso. Então levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Você vai olhar de novo para o telhado dessa igreja. Não olhe para mim. Olhe para o telhado. Mas dessa vez você não vai olhar além do telhado. Você vai olhar para baixo do telhado. O Espírito de Deus está aqui. Eu sei que você já tem o Espírito Santo. Eu falo isso com muito temor. Estou queimando aqui por dentro. Você tem buscado uma dose que você pode controlar, mas ele tem buscado um vaso que ele possa controlar. Então só levanta as mãos. Talvez nem precisa fechar os olhos, porque é um tempo de maturidade. Pode abrir os olhos e olhar com o olho aberto, ver o invisível. Quem fecha os olhos para orar é criancinha na beira da cama. Deus está te chamando para ser um guerreiro, uma guerreira. E você vai olhar com esses olhos que Deus te deu. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e eu vou vê-lo com esses olhos, não é com outro não. Se você não tiver expectativa, não terá fé. Se não tiver fé, não terá realização. Diga: Deus, eu quero te ver com esses olhos. Então não fecha ele, abre e olha. Aleluia. Olha. 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 Pastores e pastoras aqui presentes, olha para ele. Receba essa transição.
Receba essa transição. Serão 10 reuniões que nós queremos te saturar. Queremos acabar com você, para que Cristo apareça 100%. E você diga comigo: é Jesus Cristo, até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Aleluia. Glórias a Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.